aproveitar esse momento da gente conversar um pouquinho. Já que nós estamos aonde demos um tema, um título, um propósito. Nós estamos num culto que é um congresso de adoração, não é isso? Antes da gente começar a adorar a Deus, eu queria que você se sentisse à vontade para ficar em pé ou sentado, da forma como Deus te ministrar e te conduzir a estar. Você pode sentar se você quiser. Se você quiser permanecer em pé, você pode permanecer em pé. Só por favor, não saia da presença de Deus. Ele está aqui, Ele veio aqui e Ele deseja permanecer aqui. Mas eu queria chamar a tua atenção para algumas questões, alguns detalhes antes da gente começar a adorar o Senhor. Glória a Deus, aleluia! A Bíblia diz, no livro de 2 Crônicas, no capítulo 5, que houve um dia em que todos os sacerdotes resolveram se santificar de uma só vez. Foi um dia memorável, a arca do Senhor estava naquele lugar. O texto diz que eles entraram e, sem respeitar as suas posições, decidiram se santificar. O que é isso? Naquele dia, não havia distinção entre aqueles que ministravam diante da arca e daqueles que ministravam do lado de fora do pátio. Não havia distinção daqueles que varriam o templo com aqueles que ministravam em cima do altar. Todos eles decidiram unir o coração como se fossem um só. Você está entendendo isso? O texto diz que eles se santificavam por alguns dias. E após terem saído daquele período de santificação, eles começaram a ministrar diante da arca e diante do Senhor. Naquele instante, Deus, quando olhou de cima, Ele não viu mais 100 e tantos sacerdotes. Ele viu um coração só. Glória a Deus! Ele viu uma motivação só. Ele viu um propósito só. O texto diz que eles decidiram ministrar de forma uníssona. Eles não estavam preocupados em qual instrumento apareceria mais ou menos, se aquele que estava acostumado a ter destaque teria ou não destaque, se aquele que não estava habituado a ter teria ou não. Eles não estavam preocupados com isso naquele instante. Naquele instante, tudo o que eles queriam era ser um só. O texto diz que eles começaram então a ministrar diante de Deus. E eles diziam que o Senhor é bom e o seu amor dura para sempre. E começaram a ministrar, porque o Senhor é bom e o seu amor dura para sempre. Porque o Senhor é bom. Porque o Senhor é bom e o seu amor dura para sempre. Porque o Senhor é bom. O texto não diz quanto tempo eles fizeram isso. Eles não estavam preocupados com a hora em que aquele culto acabaria.
Eles não estavam mais preocupados com as outras questões que eles haviam deixado do lado de fora do templo. Eles não estavam mais preocupados com as suas próprias necessidades naquele instante. Aquilo que os afligia como homens, como seres humanos que eram, naquele momento ficou de lado. Talvez alguns deles tivessem entrado naquele momento ainda preocupados com algumas questões humanas, como nós. Situações que não se resolveram, bênçãos que não chegaram, libertações que ainda não vieram, portas que não se abriram. Mas naquele dia eles decidiram, e foi falado sobre decisão aqui. Eles decidiram deixar isso de lado, para de verdade prestarem honras a Deus, prestarem um culto ao Pai. E naquele momento, tudo aquilo que poderia ser um impedimento ou interferência foi deixado de lado. Porque eles só sabiam dizer uma coisa: porque o Senhor é bom. Ele é bom. Porque o Senhor é bom. Ele é bom. O seu amor dura, 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 dura para sempre. Porque o Senhor é bom. E é interessante, porque, como eu disse da última vez que eu estive aqui, Deus ele enxerga a motivação do coração humano e trabalha em cima dela. E Deus naquele instante enxergou que a motivação de todo aquele povo era uma só. Não era uma motivação egoísta, não era uma motivação própria. Todos eles estavam dispostos a levantar o nome do Senhor. O interessante é que durante aquele período, durante aquele tempo, o texto diz que aquele lugar começou a ser tomado, invadido pela presença e a glória de Deus. Não era uma glória qualquer, não era uma presença qualquer, porque aqueles homens viviam no templo. Eles estavam acostumados a ver as manifestações da glória de Deus todos os dias. Mas naquele dia, Deus veio de uma forma que eles não esperavam. E aquele lugar foi tomado, cheio de uma fumaça que era possível ver. Até determinado momento em que nenhum dos sacerdotes, homens acostumados a estar dentro da glória, não conseguiram se manter em pé. Tamanha era a densidade da presença e da glória de Deus. Eu não sei você, mas eu desejo viver isso. Aleluia. Quantos querem isso nessa noite? Quantos querem de fato isso nessa noite? Então nós temos alguns passos a seguir nessa noite. Temos uma pequena estrada.
primeiro passo dessa estrada é fazer como aqueles homens fizeram: se santificar. Como assim, Bruno? Aqueles homens passaram um tempo confessando ao Pai todas as suas transgressões e pecados. Eles perderam, ou melhor, investiram um tempo colocando diante de Deus aquilo que Deus já sabia, mas que Ele precisava ouvir da boca de cada um. Aonde eu quero chegar com isso? Antes de começarmos a adorar, eu queria convidar você a fazer como aqueles homens fizeram. Eu queria até aproveitar que a igreja não está cheia, e eu creio que Deus separou esse momento para isso. Você tem liberdade nesse momento para sair do seu lugar, escolher um momento, um lugar, um campo seu, aonde você vai colocar para Deus tudo aquilo que Ele precisa ouvir da sua boca, e que até hoje talvez você não tenha dito. Ah, mas Deus sabe dos meus pecados. Sim, é verdade, Ele sabe. Deus tem perdoado os meus pecados. Sim, Ele tem perdoado. Mas a palavra diz que se confessares, sereis curados. Você está entendendo isso? Então eu queria te motivar a fazer isso, a tirar um momento, alguns poucos minutos, para fazer aquilo que talvez você nunca tenha feito na sua casa. Confessar a Deus aquilo que você sabe que não tem agradado a Ele. Mas Bruno, o que eu tenho feito que não tem agradado a Deus? O Espírito Santo testifica em nós, nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Então Ele que está dentro de você já está ministrando a você sobre o que exatamente você tem que colocar diante de Deus. Você está ouvindo Ele falar com você? Só tem um porém. Não existe confissão de boca fechada. Você precisa verbalizar. Não precisa falar a ponto que todos ouçam. Mas isso tem que ser audível no mundo espiritual. Senhor, derrama sobre nós um espírito de graça e súplicas. Espírito Santo de Deus, ministra aos nossos corações, traz à nossa memória tudo aquilo que fizemos que desagradou o coração do Pai. Traga a nossa memória para que possamos nos arrepender. Você tem alguns minutos, sai do seu lugar, procure um lugar